Boa noite, gente. Eu agradeço muito o convite de conhecer a casa, conhecer vocês, reencontrar os amigos. Aí estou verdadeiramente lisonjeado. Eu escolhi esse tema, a fé que cura, porque a gente precisa ser curado de tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente deseja ser curado. Mas, acima de tudo, é importante que a gente lembre que a doutrina espírita veio lançar luz sobre as sombras que nós mesmos lançamos, colocamos em cima do Evangelho. Então ele veio dissipar sombras, para que a gente encontre a cura. Mas, acima de tudo, é importante lembrar, a doutrina espírita veio para curar almas. Se possível, somente se possível, curar também o corpo. Para isso a gente tem as técnicas todas do magnetismo, da apometria, nós temos os diversos tratamentos, inclusive através da fluidoterapia, do passe, que é aplicado na casa espírita. Mas, acima de tudo, a gente precisa lembrar que nós estamos aqui para curar a alma. E é com esse intuito que eu trago para vocês. A gente pode diminuir a luz aqui? É possível? Atrapalhar a transmissão? Atrapalhar a transmissão, Marco? Está ótimo para mim. Eu sei que está pequenininho para vocês, mas eu vou ler, tá joia? A gente vai compartilhar um trecho do Evangelho de Marcos, do apóstolo Marcos, xará do nosso irmão Marcos aqui, que está no capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu gostaria também de lembrar que todos esses estudos que eu compartilho com vocês são frutos do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do qual eu faço parte através da Federação Espírita Paraibana. A gente tem um grupo maravilhoso, que a gente vem estudando a Bíblia, terminamos o Evangelho de Mateus, agora estamos lendo o Evangelho de Lucas. E por que você está trazendo Marcos? Eu disse, porque eu escolhi para dar uma variada, sabe, gente? Então, vou ler Marcos. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e os seus discípulos, em uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamou um cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabune, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. É uma passagem bonita, gente. Meus irmãos, eu grifei aqui para compartilhar com vocês algumas palavras que eu gostaria de frisar nessa passagem. E a primeira delas é: dirigem-se a Jericó. Desde que Haroldo publicou aquele livro fantástico, aquele colar de pérolas lá, em que ele aborda a passagem da parábola do bom samaritano, em que Haroldo nos traz a ideia: olha, Jerusalém, de onde parte a vítima que é atacada no meio do caminho, Jerusalém significa espiritualidade, está lá em cima. Jerusalém ficava no alto daquela região. É quando a gente está vibrando positivamente. Não é preciso a gente ser anjo agora não, porque a gente ainda não vai conseguir nessa existência. Mas basta que a gente pense positivamente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Quanto tempo eu tenho, meu irmão? Até que hora? 8h25. Pronto, obrigado. Eu tenho uma ideia do tempo. Então, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano sai de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade muito pujante, de um comércio muito rico, mas também de facilidades, de desequilíbrios emocionais, de prostituição. Não que em Jerusalém não tivesse isso, mas Jericó fervilhava dessas emoções. Então, todas as vezes que a gente está vibrando positivamente, que a gente está em paz com a espiritualidade, que a gente sabe que está se dirigindo bem no caminho de Deus, e que a gente se perturba e vai para Jericó, que são os desequilíbrios emocionais, quando a gente abre portas à espiritualidade inferior, a gente acaba sendo assaltado pelos malfeitores, que é o que ocorre com a criatura na parábola do bom samaritano. Mas Jesus
Veja só, dirige-se a Jericó, e essa passagem de Marcos já nos dá um grande recado. Jesus não nos deixa sozinhos, esteja onde estejamos. A espiritualidade superior, os bons espíritos estão sempre nos visitando, mesmo na sombra, no charco das nossas emoções, no ambiente, infelizmente, às vezes até fétido, doentio, das nossas escolhas. Então Jesus dirige-se a Jericó. Essa considerável turba, né, no meio dessa considerável turba, que Marcos diz, muita gente, havia uma pessoa de nome Bartimeu, que significa Bar, filho de, Bar significa filho de, Timeu. Marcos, somente Marcos, porque os três evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, abordam essa passagem. Somente Marcos dá o nome dele. E isso me faz pensar que Marcos tinha familiaridade com ele, conhecia a família, ou muito próximo dele. E nesse vídeo eu fico imaginando assim: gente, você acaba de ser curado pelo Cristo, por Jesus. Vocês viram quem foi que ganhou o primeiro abraço? É como no aniversário, no bolo, assim, está com seu companheiro ou companheira. O primeiro pedaço do bolo não é para o companheiro, não é para a companheira. Você viu que Bartimeu abraçou o discípulo que estava ao lado? Não abraçou Jesus? Então eu acho que aquilo era Marcos. Com que nós, obrigado, Marcos. Depois ele dá aquele abraço gostoso em Jesus, maravilhoso. E é abraçado por Jesus. Acima de tudo, ele é abraçado. Porque às vezes a gente tenta abraçar Jesus, mas a gente tenta abraçar Jesus com os nossos personalismos, com as nossas dificuldades emocionais, com os nossos quereres. E Jesus não vai nos negar um abraço, mas somente vai nos estender os braços quando verdadeiramente sentir de nossa parte afeto, desejo de mudança. E isso aconteceu ali com Bartimeu, e a gente viu isso. A cena belíssima, né? Emocionante. Então, esse cego, e aí a gente diz, mas por que um cego? Gente, naquela época, os judeus acreditavam que os cegos, que os filhos, pagavam pelos pecados do pai, a partir ou desde a primeira, segunda, terceira geração. Era uma forma de dizer, olha, eu acredito na reencarnação. Porque imagina assim, a terceira geração seria, contando a partir de mim, a primeira seria meu pai, a segunda meu avô, a terceira meu bisavô. O judeu estava dizendo, na verdade, olha, você está pagando pelo que você fez lá atrás. Mas ele dizia assim, não, os filhos pagam pelos pecados dos pais até a primeira, segunda, terceira geração. Era só uma forma de compreender a reencarnação. Mas, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita para nos explicar em detalhes, com pormenores, com lucidez e razão acima de tudo, os mecanismos da reencarnação, os porquês da reencarnação. E o cego, por isso mesmo, o paralítico, o coxo, o aleijado, sofria esse preconceito, ele era estigmatizado pela sociedade. Então veja bem, você já estava numa situação difícil, e ainda por cima era estigmatizado, porque o seu pai se envergonhava de você, a sua mãe, a sua família. Não estou dizendo o pai e a mãe desalmados, estou dizendo o pai e a mãe desalmados, aqueles de coração fraterno, paterno, materno, punham de lado esse preconceito bobo. Mas aí, Bartimeu sofria esse estigma da sociedade. E onde é que estava Bartimeu? Sentado à beira do caminho. Isso está no versículo 46. É a última parte do versículo. Sentado à beira do caminho. Onde estava Bartimeu? Estava dentro de Jericó? Não. Bartimeu estava em Jerusalém? Ainda não. Ontem nós estávamos no ASA e a pergunta foi abordada no estudo do Livro dos Espíritos, da 124 a 127 do Livro dos Espíritos, né? E estava falando sobre, Lúcia abordou a temática do, deixa eu lembrar aqui qual foi a palavra que ela usou, gente, essa caminhada, a gente está na sequência de graus de ordem dos espíritos, e aí, pronto, na pergunta 124, salvo engano, em que os espíritos vão nos dizer que nós estamos, a grande maioria, em transição entre uma ordem de espíritos e outra, entre uma ordem mais inferior e uma mais ou menos, porque a gente sabe que os espíritos já nos disseram que a gente está mais próximo da sombra do que da luz. E isso não é ruim não, isso é empolgante, porque a gente já não está mais nas sombras.
intensamente nas sombras. É isso que Bartimeu está nos dizendo aqui. Ele está em Jericó, no canto de desequilíbrio, onde se vivem as emoções de forma irrefletida, irresponsável, sem cuidar da espiritualidade. Não. Bartimeu já não queria estar mais em Jericó, e a gente também não quer. Mas a gente ainda não conseguiu, pelo menos alguns poucos de nós, não conseguimos ainda nos agarrar firmemente nessa cruz que o Cristo nos convida a carregar, para que sigamos definitivamente no caminho com segurança ao lado do Evangelho, tendo Jesus como farol e guia de toda a humanidade, para definitivamente nos dirigirmos a essa Jerusalém, que significa paz de consciência, espiritualidade, tranquilidade emocional. Então, Bartimeu, eu particularmente me identifico muito com Bartimeu. Quero me identificar, porque eu não quero estar em Jericó. Eu não quero mais a viciação, eu não quero mais os desequilíbrios emocionais, eu não quero mais o roubo, o crime, a traição, a violência doméstica. Tudo isso está dentro de Jericó. E nós não estamos mais... Olha onde é que a gente está, meus irmãos. Nós estamos lá espírita. Numa casa que nos acolhe com carinho, com fraternidade. As pessoas chegam aqui mais cedo para preparar o ambiente, para preparar a transmissão. A música é escolhida a dedo. A gente vai dizer que a gente está em Jericó? De jeito nenhum. Nos alegremos por esse momento feliz e fraterno. Como Bartimeu, nós estamos sentados à beira do caminho, mas sintonizados. Nós não estamos ali à toa. Porque Bartimeu, ao ouvir que era Jesus, está no versículo 47, logo no início, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, filho de Davi, aparece aproximadamente 15 vezes no Novo Testamento, e a maioria delas é dita pela boca do povo. Não foram os doutores da lei, não foi o sinédrio, não foi nenhum escriba ou fariseu que escolheu nomear Jesus com mais um título messiânico. O filho de Davi era só mais um dos títulos messiânicos. Era o Messias, o Cristo, filho de Davi, o Filho do Homem, e tantos outros, o Cordeiro de Deus, e outros títulos que Jesus fez parte da sua jornada para que a gente reconhecesse: está aqui o Messias tão esperado, Cristo. Então, filho de Davi vem da boca do povo, dos sofredores, dos humildes, dos que realmente aguardavam a chegada do Filho de Deus. E aí, no meio daquela considerável turba, e aí eu lembro de turba, se não me engano, Amélia Rodrigues e Joana de Anjos, que costuma usar a palavra turba malta, que é aquela multidão que vem desalinho, que vem na gritaria, que vem na algazarra. E o que é que essa turba estava fazendo ao lado de Jesus, gente? Muitos, é claro, seguidores sinceros, desejosos de aprender e de compartilhar com Cristo da sua missão. Verdadeiramente sinceros, mas a grande maioria estava ali como espectador, ou espectadores, à espera de algum milagre, de alguma maravilha, de algum espetáculo do Cristo, de algum grande feito. Acompanhavam Jesus, mas acompanhavam como aqueles que vêm à casa espírita, às vezes só para, vou tomar um passo para sentir essa maravilha, e dão as costas ao Cristo na mesma hora. Após vivenciarem a cura, a espiritualidade, após verem o fantástico, reconhecerem a veracidade de uma psicografia, de uma mensagem espiritual, essas pessoas se maravilham, se encantam, mas elas não têm raízes no Evangelho e dão as costas ao Cristo. O que certamente não é o nosso caso aqui também. Quantas vezes você já retornou a essa casa? Inúmeras vezes, e espero que retorne muitas e muitas vezes. Não adianta vir à casa espírita, não adianta ir à igreja, à Universal, ao Templo Batista, Presbiteriano, à Igreja Católica, em busca de se maravilhar com alguma mensagem do Cristo. É preciso vivenciar. E quando a gente sai de casa, que deixa a novela Terra e Paixão, quando a gente deixa a novela Jesus, quando a gente deixa o Jornal Nacional, a TV Record, o SBT, e nos dirigimos para uma casa, para um lar de oração, é porque a gente, lá no fundo, a gente já tem um pouquinho de compromisso com essa renovação da paz tão desejada que a gente vem buscar aqui. Nós viemos aqui em busca do Evangelho.
A doutrina espírita é um facilitador, ela não substitui o Evangelho. Ela é como um espanador, que eu vou tirar a poeira que durante todas as encarnações eu fui lançando em cima do Evangelho. Então a doutrina espírita, espanador eu ainda acho fraco, é um verdadeiro aspirador de pó. E a gente, graças a Deus, está compartilhando desse momento aqui abençoado. Então, quando Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, no versículo 48 a gente vê lá, muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Essa turba malta, essa multidão, quem será hoje? Quem é que essa multidão representa na nossa existência, nos dias atuais? Essa multidão, gente, são as sombras, são os grilhões do passado, são os nossos vícios, é a zona de conforto, são as próprias sombras, as companhias espirituais que a gente vem convidando para tomar parte da nossa existência, desde outras reencarnações, e que nós continuamos convidando para entrar no espaço das nossas emoções, ainda nessa existência. E aí, gente, toda vez que a gente tenta, por exemplo, vou deixar de ser menos mentiroso, vou mentir menos. A multidão, tu não vai parar nunca, Alexandre. Isso é mentiroso quanto mais. Mentir é tão bom. Olha, gente, uma mentirinha de vez em quando é saudável. Que é isso? Não, gente, a gente tem que vivenciar a verdade do Evangelho. Acabou. Não existe mentiria. Uma meia-verdade é uma mentira piorada, é uma mentira melhorada. Ah, vou parar de fumar. Então os amiguinhos, o grupo de cigarro, que é isso, Alexandre? Tu fuma desde os 15 anos, vai parar de fumar nada? Duvido tu parar de fumar. Gente, a multidão é essa. Toda vez que você se decide chamar pelo Cristo, a multidão que está na nossa psicosfera, que está no ambiente de trabalho, nos bares, nas casas de shows, na rua, mas que está muitas vezes também até dentro do nosso lar, onde devia reinar a paz, onde é o templo maior da nossa existência, essa multidão começa a gritar. Você vai parar de beber? Vai nada, que é isso, uma cervejinha, uma champanhe, um uísque. Não, você não vai conseguir, não, deixa de bobagem. Tá bom, hoje não, mas amanhã você recomeça. É essa multidão que toda vez que você diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando a gente clama pedindo a Jesus auxílio para vencer as nossas dificuldades, essa multidão precisa ser silenciada. Bartimeu nos dá um exemplo, estou todo arrepiado. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da multidão que me acompanha. Toda vez que eu digo, vou ser menos preguiçoso, vou me dedicar mais, vou trabalhar mais, a multidão grita, que é isso, você trabalhou a semana toda, se permita um descanso, que é isso, meia hora não é descanso para ninguém não, durma a tarde toda. Eu espero que cada um de vocês esteja identificando uma multidão agora, eu estou falando das minhas, viu? Na verdade, eu estou dando exemplos aqui para a gente, cada um uma reflexão, poder identificar qual é a multidão que nos impede de chamar Jesus, que nos faz sentir envergonhados. Diz assim, poxa, vocês viram que no vídeo chega uma personagem e diz, cala-te, cego, o mestre está muito ocupado, é para dizer que Jesus não vai nos ouvir não, é para botar a gente para baixo, para tirar a autoconfiança, para derrotar as esperanças da gente, para enterrar as nossas esperanças. Mas o que é que Bartimeu faz? Muitos o repreendiam para que ele fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu está dando o exemplo para a gente. Está dando a receita do bolo de bênçãos que ele vai compartilhar com Cristo. Gritava mais, então grita, gente. Se o coleguinha está dizendo, tu não vai parar de fumar não. Você vai parar, você trai o companheiro a vida toda, você está acompanhando a vida toda. Tu vai deixar agora nada, rapaz. Grite emocionalmente para ele. Se não quiser gritar com palavras, gritar no sentido assim, gentil, fraterno, né? Grita pro coleguinha. Sabe, meu irmão, minha noiva agora é a consciência tranquila. Eu preciso esposar a paz de consciência. Use palavras bonitas, porque o povo vai mangar de você, vai lhe chamar de doido. Quando estiver no banho, quando estiver no banheiro, aproveita que ninguém está vendo, nem que o povo está todo lá, está na cozinha, está na sala, e dá um grito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz igual a Bartimeu. Alguém vai dizer, está louco.
Essa criatura está precisando de uns passes. Mas deixa o povo pensar que a gente está louco, porque pelo menos alguém vai começar a perceber que você está saindo da zona comum, da horizontalidade do cotidiano, do dia a dia, e está buscando viver outro sentimento, está buscando outros ideais, se vinculando a outros corações. Então, gente, vamos gritar como Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o outro estiver dizendo, aí você diz, não, realmente, meu irmão, eu sou muito pequeno. O vício é muito grande, mas Jesus é maior. Concorde com ele em parte, mas diga lá dentro, grite. Diga, realmente, cara, eu não vou negar que eu tenho traído há tanto tempo, eu tenho cometido crimes, eu tenho roubado no trabalho, eu tenho faltado ao trabalho, eu tenho exagerado na alimentação, no açúcar, nas massas. Eu não consigo fazer uma reeducação alimentar. Realmente, concordo com essas pessoas. Vamos se humildar também e reconhecer. E Jung já dizia que o maior salto na evolução que a criatura diz é reconhecer a própria sombra. Por quê? Às vezes a gente não se reconhece como criatura em processo de construção. A gente se acha vaidoso, orgulhoso, a gente tem uma autoimagem maravilhosa da gente. Então concorde. Realmente, meu irmão, é muito difícil manter uma dieta saudável. Minha mãe mora ali no bairro da Liberdade, onde tem o Pastel da Liberdade. Aquilo é um crime para quem está buscando uma vida saudável, para quem não pode comer massa, óleo. Mas é uma delícia, gente. É uma delícia. Então, a multidão vai dizer, tá louco, tu vai sair daqui morrendo de fome. Passa lá no pastel. Gente, um pastel está tão barato, um baby. E ainda tem a coca, que é uma bomba de açúcar. Pronto, gente. Arrumou a diabetes. Pode morrer tranquilo, porque foi você que escolheu. Não foi ninguém que lhe impôs. Mas a gente está falando só dessas multidões que nos acompanham. É uma forma da gente buscar uma reflexão para ver, olha, qual é a multidão que me impede de gritar até que o Cristo me escute. E aí, gente, mesmo no versículo 48, quando a multidão repreende e que Bartimeu continua a gritar, Jesus, parando, disse, chamai-o. Esse momento, Jesus já havia passado por Bartimeu, mas Bartimeu não perde a fé. Quantas oportunidades o Cristo nos já passou, nos já bateu a porta de nossa existência, da nossa casa, nos convidando para seguir com Ele. Mas Jesus se foi, continuou sua caminhada, deixando suas pegadas luminosas para que a gente, na sombra dos nossos equívocos, pudesse identificar por onde Ele foi. E olha que mensagem bonita, mesmo tendo passado, Jesus está sempre nos ouvindo. Quando o grito é sincero, quando o desejo é verdadeiro, quando a alma realmente grita cansada, saturada, ansiosa por ser acolhida pelo Cristo, Jesus vai ouvir. Ele para e diz, chamai-o. Manda os seus mensageiros, os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, espíritos protetores. Envia um parente distante, envia uma mensagem, uma ligação, faz com que a gente cruze com um amigo, um coração amado mais lúcido, que vai nos dar um conforto inicial. Mas principalmente, acredito, olha, Jesus é tão evoluído, Ele é tão evoluído, que se todo o planeta, encarnados e desencarnados, todo mundo resolvesse conversar com Jesus ao mesmo tempo numa prece, Ele seria capaz de ouvir cada um individualmente, sentir as nossas emoções e dificuldades e dar uma resposta fraterna de irmão para cada um de nós. Mas Jesus não é ambicioso, não é vaidoso e delega também a outros espíritos também que nos amam a tarefa de nos consolar, porque a evolução é solidária. Deus dá a cada um de nós a cota de trabalho e de responsabilidade na construção de um universo melhor, de um mundo melhor. Então Jesus vai mandar os bons espíritos, os nossos irmãos, as criaturas que já partiram e que velam por nós na espiritualidade, e é isso que acontece nesse momento. Jesus envia os seus mensageiros e os seus discípulos para acolher, para receber Bartimeu. E Bartimeu e esses espíritos
esses mensageiros dizem: anima-te, ergue-te, Ele te chama. 3 mensagens muito importantes. Anima-te, ou seja, renova a tua esperança. Ergue-te. É a parte que nos cabe, gente. Porque muito embora Jesus nos escute em nossas dificuldades, nas nossas lágrimas, embora Jesus seja o médico divino para curar as nossas chagas, a purulência dos nossos sentimentos infelizes, é necessário que o doente se erga, que ele abandone o charco das emoções doentias, que ele esboce pelo menos um mínimo esforço. Então o ergue-te é a parte que nos cabe. Animar-se, porque nós renovamos a esperança. Erguer-nos é a parte que nos cabe nessa tarefa. E onde foi que eu parei aqui? Anima-te, e Ele te chama. E aí sim, nos dirigir até o Cristo, porque a gente vai saber que alguém, algo divino, sublime, maravilhoso, nos convida para um outro nível de espiritualidade. Ele te chama. E aí eu pedi para vocês, eu disse, vou dar um spoiler, olha para a capa. O que é que Bartimeu faz com a capa? A capa, gente, era um símbolo da necessidade, era um símbolo da vergonha para o cego. Porque era a capa que servia para ele de abrigo do sol causticante, do frio terrível, com a região desértica como aquela. A temperatura chega a quase 5 graus, às vezes até abaixo de 0. Era também onde ele deitava a capa e as pessoas jogavam restos, migalhas de misericórdia, de esmolas para ele. Essa capa também significa a capa com que a gente se esconde para Jesus. Não, Jesus, eu não sou assim não, eu estou pedindo uma entrevista com o Senhor, espero que o Senhor me atenda, mas eu sou uma pessoa muito boa, sou um bom cristão. Sou uma pessoa amorosa, fraterna, tolerante, caridosa, amável, tão amiga. Então, essa capa, quando a gente clama por Jesus, quando Jesus nos chama para uma entrevista com Ele, e todas as noites, todos os dias, a todo momento, a gente tem essa oportunidade de ter essa entrevista com Jesus, através da prece, da elevação dos sentimentos. Quando a gente estiver diante de Jesus, deixa a capa, deixa as mentiras. Vamos nos humildar e dizer: Jesus, eu sofro tanto porque eu sou tão preguiçoso ainda. E aí a gente se desnuda diante de Jesus. Eu preciso tanto deixar de ser assim como o Senhor está me vendo agora. Preciso tanto do seu acolhimento, do seu perdão, do seu carinho. Preciso tanto do seu abraço. Ah, gente, aquele abraço é demais. Tem que sonhar hoje com um abraço daquele, todo mundo. Mas a capa também é um sinal de que Bartimeu estava tão certo. Olha a fé que cura verdadeiramente, que é o tema da nossa palestra. Bartimeu pega a capa e diz: sai para lá, nunca mais eu vou te usar, não te quero mais, não preciso de você. Adeus capa, adeus vício, adeus traição, adeus preguiça. Que coragem foi essa de Bartimeu? Olha o que Bartimeu está nos ensinando. Se a gente está na doutrina espírita para abraçar um evangelho redivivo, como Marcos citou aqui no início, a gente tem que lançar a capa do passado para bem longe. Se desculpar, ser generoso conosco mesmo. Gente, tantas encarnações aqui equivocadas, então, mas essa capa eu não quero mais, essa vida não me pertence mais. Bartimeu se dirige saltando. Olha a expressão, saltando ele vai até Jesus, é com uma alegria tão grande, é tão certo da cura, é tão certo que vai ser acolhido, que ele deixa a capa para lá, gente. Então, quando a gente for se dirigir ao Cristo, quando a gente estiver no passe, mas quem está aplicando o passe é Alexandre, é Marcos, não importa quem seja, gostaria que fosse outra pessoa. Gente, deixa de vaidade, vai querer que o próprio Cristo venha para aplicar um passe em você. Aproveita que aquela criatura está ali, em vez de estar roubando, mentindo, bebendo, assistindo jornal, está ali para servir de canal da misericórdia divina para te abençoar. Então faz de conta que aquilo é Jesus te dando passe, porque na verdade é o guia, é o governador espiritual desse orbe. Então nada se faz aqui, primeiro sem a permissão de Deus, depois sem a aquiescência de Jesus. Então, quando estiver ali no passo, olha, Jesus está me curando, Jesus está me fortificando. Eu preciso, é claro, fazer a minha parte.
me animar, me erguer e caminhar até o Cristo. E é isso que Bartimeu faz. Ele deixa a capa do passado, a vergonha, e se dirige até o Cristo com segurança. E aí Jesus chega perto, quando Bartimeu chega perto dele, gente, o homem é cego. Que Messias é esse que pergunta: que queres que eu te faça? Se a gente fosse cego, olha, é claro, eu sou cego, você não está vendo, não? Você acha que eu vou pedir o quê? Mas, gente, essa pergunta do Cristo diz muito do caráter, da característica, da relação de como Deus se relaciona conosco, como Jesus se relaciona conosco, como o Evangelho se relaciona conosco. Não é porque é Jesus, o Filho de Deus, o maior Espírito, o Espírito mais evoluído que jamais pôs os pés sobre a terra, não é porque ele é esse ser maravilhoso e divino que ele vai entrar na sua casa, na sua porta, sem ser convidado, não. Na sua casa só entra quem você quer, espiritualmente principalmente. Porque um ladrão, um bandido pode arrombar a sua casa e vai entrar mesmo que você não queira. Mas espiritualmente falando, só entra quem você quer, quem o coração e o sentimento permitem. A chavezinha está na sua decisão, no seu livre-arbítrio. E Jesus pega e pergunta: o que queres que eu te faça? Você quer que eu entre na sua vida? O que é que você deseja? Até onde você quer que eu vá? O que é que eu não devo fazer na sua vida? É uma elegância, gente. Jesus é elegante conosco, sem violência, sem imposições, sem cobrança. O que queres que eu te faça? Essa pergunta também, ela tem uma natureza assim, não vou dizer natureza, mas ela tem um poder vindo do Cristo, de desvendar, de fazer dissipar o véu do esquecimento de outras existências. E imagina Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Por que é que você quer ser curado, Alexandre? Você está com uma doença no fígado, no rim, no coração, mas você quer ser curado para quê? Para voltar para a vida noturna? Quer ser curado do pulmão para voltar a fumar? Quer ser curado do fígado para voltar a usar droga? O que queres que eu te faça? Alexandre, você quer realmente aumentar a carga de comprometimento? Você está preparado para ser curado? Você não acha que seria melhor suportar isso aí até que você espiritualmente esteja fortificado e diga não ao vício? O que queres que eu te faça? No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, ela narra a história de Natanael ben Elias. Natanael, filho de Elias, que é o paralítico, que é alçado por cima da casa de Pedro, né? Desce lá, através de um mecanismo de engenharia, e Jesus cura lá. Amélia Rodrigues diz: Natanael sai imediatamente, se dirige para um bar, para uma taverna, onde vai compartilhar da maravilha que recebeu com os seus. Então, gente, para que a gente quer ser curado? A gente tem que dizer a Jesus: eu quero ser curado para ser útil dentro de casa, para voltar a trabalhar com dignidade, para não faltar mais ao trabalho, por preguiça. Eu quero ser curado para poder ajudar mais na casa espírita, para poder dizer às pessoas que o Evangelho cura, para dar o meu testemunho através de uma vida melhor e mais saudável. Aí a gente tem que convencer Jesus disso. A capa, se for com a capinha do Batman, capinha do Batman escura, perto de Jesus assim, só a metade do olho, Jesus: Alexandre, mostra teu rosto, deixa eu te ver por completo. Não, Jesus, basta só ver esse pedacinho. Não, a gente tem que se desnudar. A capa que Bartimeu atira no chão é essa capa que a gente tenta esconder do Cristo. E aí o cego lhe diz: Rabone, que eu volte a ver. Lucas, no seu evangelho, usa uma palavra em grego que chama anablepo. É uma palavrinha que eu não sei pronunciar, mas essa palavra, a primeira tradução dela é olhar para cima, olhar para o alto, que significa ver coisas divinas, ver coisas dos céus. E o segundo significado é que eu volte a ver. Lucas é divino, maravilhoso, gente. Então Lucas escolhe palavras de sentido espiritual e o cego para descrever o que é que Bartimeu verdadeiramente queria. Aquela multidão, aquela turba que estava ali, estava seguindo Jesus em busca de ver um milagre, mas Bartimeu queria ver o reino dos céus. E é isso que ele pede a Jesus: Rabone,
que eu volte a ver. E aí Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Essa é a fé que cura. Quando a gente segue os passos todos que Bartimeu deu, a gente tem aí o caminho de Bartimeu para a fé que cura. E lembrar que Bartimeu, após voltar a ver ou ter a visão espiritual, o seguia pelo caminho. Isso acaba assim. Jesus passa, nós gritamos, Jesus manda nos chamar de volta, nos reconvida para tomar parte no reino dos céus, e cabe a nós seguir pelo caminho, porque se a gente voltar para Jericó, a gente vai estar acrescentando mais uma carga de débito, mais um monte de entulho espiritual na nossa carga, que já é pesada, que já não é leve. Então vamos aproveitar que cada um de nós possa chegar hoje em casa, refletir sobre essa passagem, pega a Bíblia, vai lá, procura o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Esse capítulo é maravilhoso. Lê, relê, procura no YouTube esse vídeo lá, a cura do cego Bartimeu. Vocês vão ver outros vídeos, mas procura ver. Hoje a gente é médio de transporte, então a gente pega o WhatsApp e fica transportando muita porcaria. Vamos hoje transportar coisas boas, mensagens boas. Olha, gente, o cego Bartimeu. Então eu me despeço agradecendo, verdadeiramente feliz, alegre por esses momentos aqui fraternos, felizes, uma boa música, uma acolhida maravilhosa, tá certo? E rogo a Jesus que a gente possa se encontrar de novo para compartilhar mais um pouquinho do Evangelho. Deus nos abençoe.